Prezados amigos, distintas irmãs, é uma alegria muito grande estar aqui e, na oportunidade, foi escolhido pela direção da casa o tema que vamos tratar, que são os gêneros literários na obra de Chico Xavier. Há alguns anos atrás, nós fomos convidados para participar do 2º Congresso Espírita da cidade de Uberaba, onde residia Chico Xavier, e nos encomendaram este tema. Então fomos pesquisar sobre esta vasta obra literária recebida pelo médium Chico Xavier, e a partir daí mais certeza tivemos da complexidade da obra, da extensão da obra, que até hoje, em 2016, conta com 497 livros já publicados da sua lavra mediúnica, ou também contando aqueles outros livros de entrevistas. As obras literárias, como todos sabemos, vão variar quanto à forma, não é? Se através do verso ou através da prosa, e quanto ao conteúdo. Especialmente quanto ao conteúdo e à forma, é que vamos, então, classificá-la dentro dos seus diversos gêneros e subgêneros. Basicamente, nós temos 3 gêneros e vários subgêneros da literatura. A literatura, como todos sabemos, é a arte que se manifesta pela palavra, a palavra falada ou escrita. Especificamente da obra de Chico Xavier, nós vamos ter as duas coisas, porque tanto ele falou dando entrevistas à televisão, aos jornais, aos periódicos, aqueles que o foram entrevistar durante os 75 anos de mediunidade cristã, entre 1927 até a sua desencarnação em 2002, quanto trabalhou mediunicamente, escrevendo pela psicografia, há centenas de livros, quase 5 centenas de livros, que vamos ter de sua lavra. Isso tudo faz parte, portanto, desta obra literária gigantesca, talvez uma das maiores obras literárias veiculadas através de uma única pessoa na face da Terra. Lembrando, mais uma vez, são quase 500 livros já publicados, precisamente 497. Os 3 grandes gêneros literários são, portanto, o gênero épico e narrativo, quando precisamente se é contada determinada história, o gênero lírico, quando o eu registra a sua subjetividade de emoções através da lira, né, da poesia, do poema, e o gênero dramático, quando a peça é encenada representando uma ação que é representada ou no palco, ou no teatro, ou na televisão, ou no cinema. São esses os 3 principais gêneros da vida literária. Basicamente, vamos começar falando sobre o gênero épico ou narrativo, que é o mais importante na obra de Chico Xavier, porque vai englobar todos os subgêneros desta classificação, não é? Como eu disse antes, o gênero épico é aquele que vai narrar fatos grandiosos, centrados na figura ou de um herói ou de um personagem épico, não é? Tendo sempre a presença de um narrador. Segundo Aristóteles, a palavra narrada, vamos voltar aqui, a palavra ela é narrada, não é? Ela se coloca como médium da narrativa, e através dela vamos encontrar o objetivo fundamental da narração. No gênero épico, portanto, nós temos algumas figuras essenciais. Dentre elas, aquele que faz o papel do narrador, não é?
a história a ser contada, as suas diversas personagens, que naturalmente estão sendo focalizadas dentro de um cenário de espaço e de tempo, não é? Então, dentro da classificação do gênero épico ou narrativo, nós vamos ver, por exemplo, que há, na obra de Chico Xavier, os chamados romances. Lembrando que o romance ele é um pouco diverso da novela e do conto, não é? É uma narrativa um pouco mais complexa, em que se centra, portanto, nós temos diversas narrativas conjuntas, diversos tramas que se entrelaçam, diversos personagens que vão ser desenvolvidos na sua vida, nas suas peripécias de vivência, de experiência, e através deles nós vamos encontrar-nos diante de um tempo e diante de um lugar. Então, os principais romances de Chico Xavier são, portanto, esses de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, não é? Que são, nós poderíamos dizer que são romances épicos, porque não somente servem aos personagens da narrativa em suas peripécias, mas principalmente porque indicam para a humanidade um caminho a seguir. Inspiram a humanidade num caminho glorioso a seguir. Não é acaso que nós temos o narrador, que é Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, escolhendo aquelas datas específicas sobre as quais ele vai narrar. Não é? Há 2000 anos, ele escolheu essencialmente porque ele estava retratando a sua própria existência e a sua experiência na época em que o Cristo esteve entre nós, o Cristo vivendo na terra, lá na Galileia distante. Igualmente, ele não é à toa que vai narrar os 50 anos depois, um século depois, quando, na pele de Nestório, ele vai presenciar o próprio desenvolvimento inicial do cristianismo. E por isso mesmo, esses romances têm caráter épico. A mesma coisa em Ave Cristo, já no 3º século da vida cristã, quando ele enfoca, por exemplo, os problemas iniciais do cristianismo primitivo. Renúncia já é um outro salto, não é? Basicamente, é um romance épico que vai trazer a história da mesma família enfocada em 50 anos depois, a família do Elvídio Lúcius, e todos aqueles personagens que estarão reencarnados tanto na Inglaterra, na Escócia e na França e na Espanha, performando naturalmente as suas lutas evolutivas, mostrando-nos aí as ligações espirituais que há na lei das reencarnações, na lei de causa e efeito, e, portanto, também tem o seu caráter épico. Mais recentemente, foi publicado, no ano 2006, outro romance, que é Mensagens de Inês de Castro, que traz a história do ponto de vista espiritual de uma das grandes figuras de Portugal, a rainha Inês de Castro, aquela que não chegou a ser coroada, não é? Esposa, a segunda mulher de Dom Pedro I de Portugal, no século XIII. Então aí nós temos um exemplo, alguns exemplos de romances na obra de Chico Xavier. Agora, as fábulas. Fábulas são aquelas narrativas feitas, naturalmente, com exemplos da natureza, animando, por exemplo, personagens como animais, como plantas, dentro de um objetivo de transmitir uma mensagem de ordem moral. Assim, nós temos o espírito de Cassimiro Cunha, por exemplo, que vai escrever esses livros, Cartilhas da Natureza, e o espírito de Neio Lúcio,
que vai escrever Alvorada Cristã. São exemplos de fábulas na obra de Chico Xavier. Também, como romances épicos, ou quase epopeias, nós temos alguns outros, como Paulo e Estevão. Este praticamente insuperável, não é? Porque Paulo e Estevão é quase que a revivescência de toda aquela vivência relatada pelo apóstolo Lucas no Ato dos Apóstolos, e que através de Emmanuel e da psicografia de Chico Xavier, nós vamos ter notícias detalhadas de como foram as lutas dos primeiros apóstolos, os primeiros discípulos de Cristo, os primeiros apóstolos e seguidores, as lutas do primeiro perseguidor, Saulo de Tarso, que depois se converte no grande apóstolo dos gentios, isso tudo relatado no livro Paulo e Estevão. Outro livro que pode ser enquadrado nessa categoria de romance épico é O Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, de narração do espírito de Humberto de Campos, que vai relatar desde o desenvolvimento de Portugal, nos séculos XIII, XIV e XV, até o descobrimento do Brasil, em 1500, por Pedro Álvares Cabral, e o desenvolvimento da nação brasileira do ponto de vista da espiritualidade a partir de então. Outro livro que pode ser enquadrado nesta questão narrativa é o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, em que a história, sob o ponto de vista da espiritualidade, a história da humanidade, desde a formação da Terra, é enfocada para os nossos estudos. Agora, as novelas. As novelas, geralmente, elas têm uma característica mais reduzida, já não são propriamente um romance, geralmente elas se centram ou se focam em um determinado personagem, e esse personagem vai ter o desdobramento de sua vida enfocado também por um narrador. Então nós vamos ver, por exemplo, que se enquadram dentro dessa classificação literária alguns livros do espírito de Humberto de Campos que enfocam a vida de Jesus, né, como personagem principal. O livro Boa Nova vai se enquadrar dentro disto. O livro Lázaro Redivivo também, porque ele vai discorrer sobre as peripécias daqueles que conviveram com Cristo naquela época, há 2000 anos, não é? E alguns vão ser encenados na questão dramática na própria televisão brasileira. Por exemplo, a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, e o livro E a Vida Continua, vai ser enfocado na novela da TV Tupi, chamado A Viagem, que depois foi reprisada pela TV Globo brasileira. Também o romance Renúncia, em determinada ocasião, na década de 80, foi encenado em novela pela TV Bandeirantes do Brasil. Bom, os contos, não é? Outro subgênero narrativo dentro do gênero narrativo é o conto. O conto já é uma narrativa bastante restrita, bastante enfocada, reduzida, e nós temos vários livros da lavra do espírito de Humberto de Campos que se enquadram nessa subclassificação do gênero narrativo. Os próprios livros Pontos e Contos, Contos e Apólogos, Contos desta e doutra vida, onde Humberto de Campos, através de Chico Xavier, com a sua verve literária, consegue enfocar um único personagem rapidamente, contando-nos, portanto, um conto a respeito ou de fundo moral ou de fundo instrutivo, não é? A crônica já é mais elaborada. Como o próprio nome já diz, o subgênero da crônica vai enfocar a questão do tempo, não é? Então, a narrativa é mais prolongada
ela se desdobra ao longo do tempo. Pode, por exemplo, enfocar a infância da criatura, a adolescência, a madureza e a idade mais avançada, dentro de uma estrutura mais complexa, não é? E também nós vamos, dentro do subgênero da crônica, ter como principal fio da meada o tempo, o transcorrer do tempo, não é? E aí nós vamos ter também o espírito de Humberto de Campos se utilizando desse subgênero através da mediunidade de Chico Xavier, basicamente reunindo essas crônicas em 2 livros, o livro Crônicas de Além Túmulo e o livro Cartas e Crônicas. Agora vamos entrar no outro subgênero da mediunidade de Chico Xavier, o subgênero dos ensaios evangélicos. De antemão, o ensaio, o que é um ensaio? O ensaio é um estudo bem desenvolvido, de forma formal, não é? Ele é discursivo e concludente. Ele tem o seu discurso e tem a sua conclusão, com uma exposição lógica e reflexiva, com uma argumentação rigorosa, com alto nível de interpretação pessoal, não é? Há mais liberdade do autor nos ensaios, mas há que se respeitar o rigor lógico e a sua argumentação. Portanto, é um estudo mais profundo, não é? O ensaio é um estudo profundo, que precisa de rigor formal, de rigor lógico e argumentativo. Nós vamos encontrar, por exemplo, na obra de Chico Xavier, 3 tipos de ensaios. Os ensaios doutrinários, os ensaios evangélicos, não é? Que são o pensamento de Emmanuel a respeito dos temas do cristianismo redivivo e da doutrina dos espíritos. Especificamente sobre os ensaios evangélicos, nós temos a série Caminho, Verdade e Vida. Ele começa a psicografar na década de 40 esses ensaios, passo a passo, comentando versículo a versículo do Novo Testamento, não é? É interessante que nós vamos ver, por exemplo, no livro Deus Conosco, ele mesmo comentando, que ele por volta de 1944 ele começa a psicografar, mas ele pede ao Chico, pede ao Dr. Rômulo Joviano que não publiquem por enquanto, que só as primeiras publicações deveriam esperar o meado do século XX, tendo em vista que interpretações mais atualizadas das Sagradas Escrituras estariam sendo publicadas por volta de 1950. E assim, de fato, é justamente a época em que se encontram os manuscritos do Mar Morto, que vão modificar bastante algumas interpretações. E ele, Emmanuel, chega a dizer que, naquela ocasião, depois de iniciada a década de 50, que a melhor tradução dos evangelhos era aquela publicada pelo Padre Matos, aqui em Portugal, né? E vai se utilizar dela como sua base, a partir da qual vai interpretar o Evangelho de Jesus segundo a sua visão pessoal. Note bem, eu volto a dizer, o ensaio ele tem que ter um rigor lógico, não é? Embora a liberdade do autor para argumentar, mas sempre com uma argumentação rigorosa, uma exposição lógica e reflexiva a respeito do tema, levando a uma conclusão. Nós vamos identificar nesses livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, o Livro da Esperança, Palavras da Vida Eterna e Segue-me, verdadeiro manancial de tesouro espiritual, não é? Que verte das alturas através do próprio guia espiritual de Chico, Emmanuel, embora tendo o pensamento dele, interpretativo dele,
mas com bastante rigor lógico dentro da doutrina dos espíritos, mostrando a visão atualizada do Evangelho redivivo, que é, afinal, a função principal do Espiritismo, aquela de reviver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo à luz da razão e à luz do conhecimento mais atualizado, não é? Então aí nós temos os chamados ensaios evangélicos. Na década de 70, ele também escreve, Emmanuel, o livro Ceifa de Luz, também dentro desta visão, né? Nós temos também o livro de André Luiz, Agenda Cristã, e livros de parceria entre Emmanuel e André Luiz, Busca e Acharás, onde cada um deles, Emmanuel e André Luiz, comentam também passagens evangélicas. O livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar, muito utilizado no culto do Evangelho no Lar, são interpretações da vida de Jesus, não é? Visões da vida de Jesus. O livro de Meimei, chamado Alma e Coração, e também Evangelho em Casa e Pai Nosso. Todos esses nós podemos dizer que são ensaios evangélicos desses 4 espíritos, Emmanuel, André Luiz, Meimei e Neio Lúcio. Agora vamos ver na obra de Chico outro tipo de ensaio, os ensaios doutrinários. Aí, nesse tipo de subgênero literário, Emmanuel vai discorrer não mais sobre o Evangelho, mas sobre os princípios básicos da doutrina dos Espíritos. E vamos ver livros extraordinários, como o próprio livro Emmanuel, o primeiro livro que o benfeitor espiritual escreveu através de Chico, o livro Roteiro, cujo próprio título já fala do seu conteúdo, o roteiro correto, o roteiro mais são para o entendimento da doutrina espírita, não é? O livro Palavras de Emmanuel é outro livro. E temos também os livros da psicofonia do Chico Xavier, aqueles livros que foram resultantes das gravações da mediunidade de psicofonia. Chico Xavier tinha uma reunião de desobsessão todas as quartas-feiras, inicialmente em Pedro Leopoldo, isso se estendeu até Uberaba. Durante essa reunião, ele trabalhava como médium psicofônico, recebendo os espíritos sofredores, e após a tarefa, vinha sempre um benfeitor espiritual falar através das faculdades psicofônicas de Chico Xavier. Essas mensagens foram gravadas em aparelho de gravação da época, enormes, né? Na década de 40, 50, eram gigantes os gravadores, em fita de rolo, não é? Enormes as fitas. Depois, com muito custo, elas foram traduzidas, foram vertidas para a escrita. Inicialmente se publicou pela Federação Espírita Brasileira os Instruções Psicofônicas, o primeiro desses livros, e o Vozes do Grande Além. Mais recentemente, nós encontramos a terceira obra, lá em Pedro Leopoldo, no Museu do Senhor Geraldo Leão. Encontramos a terceira e publicamos pela editora Vinha de Luz, que se chamou Registros Imortais, né? Que também são mensagens de cunho doutrinário, né? O foco, o objetivo dessas mensagens era trazer o enfoque doutrinário sobre temas como a mediunidade, sobre os vícios, sobre a doutrina dos espíritos, sobre a desobsessão, sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Portanto, um processo de enfoque bastante doutrinário. Nós gostaríamos de destacar também outro livro extraordinário, que, segundo o próprio Emmanuel, é uma cartilha da espiritualidade superior. Este livro que ele traduziu para a Terra sob o nome de Pensamento e Vida, não é? Que trata sobre a evolução do ser, trata sobre as lutas evolutivas do ser aqui na face da Terra, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a tarefa doutrinária, não é?
Então, nós também podemos classificá-lo dentro desta condição de ensaio doutrinário. E, por último, o livro Religião dos Espíritos, que foi publicado quando se completou 100 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1957, na cidade de Pedro Leopoldo. Na ocasião, se comemorava o primeiro centenário da codificação espírita e, em reuniões públicas, o Espírito de Emmanuel comentou trechos de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, elaborando sobre esses trechos o ensaio do seu pensamento. Também, na sequência, a partir do momento em que os livros de Kardec completavam o seu centenário, o Chico lançava outro livro também em comemoração a esse centenário. Seara dos Médiuns, portanto, vai ser publicado no centenário do Livro dos Médiuns. Justiça Divina vai ser publicado no centenário do livro O Céu e o Inferno. E o Espírito da Verdade vai ser publicado no centenário do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Todos eles dentro dessa classificação de ensaios doutrinários. Já André Luiz vai colaborar nesses outros livros em parceria com Emmanuel. Ideal Espírita, Opinião Espírita, Caminho Espírita e Encontro Marcado. Todos eles tratando, portanto, de ensaios doutrinários, enfocando aspectos da doutrina espírita dentro do entendimento mais contemporâneo. E aí vamos ter uma série de livros que Chico vai psicografar quase que até a sua desencarnação. Nós vamos listar apenas alguns que julgamos dos principais, como, por exemplo, No Portal de Luz, Vida e Sexo, Doutrina e Vida, Doutrina e Aplicação, Doutrina de Luz, Sínteses Doutrinárias e Doutrina Escola. Como vocês veem, a palavra doutrina, no seu título, já diz do foco, não é? Já diz do objetivo para o qual o benfeitor Emmanuel estava se dedicando no seu pensamento. Agora, há outros também de caráter não doutrinário que nós podemos classificar como ensaios de autoajuda e consolação. Aí já é o coração do benfeitor, através do Chico, consolando as pessoas. Aí já não tem mais o caráter do esclarecimento, porque a doutrina espírita tem as duas asas, não é? A asa do esclarecimento e a asa da consolação. A vertente do esclarecimento e a vertente da consolação. Na vertente da consolação, a gente pode subclassificar esta obra de Chico Xavier como ensaios de autoajuda ou de consolação. Os livros de Emmanuel, Calma, Coragem. Notem bem, o título já tem um aspecto moral, não é? Já um aspecto de convocar-nos à tranquilidade, convocar-nos à paz íntima, a alegria de viver, não é? Então temos urgência, livro de respostas, pronto socorro, Deus aguarda, quer dizer, apelando mais ao nosso coração, ao nosso sentimento, dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas lutas evolutivas, dentro dos problemas com os quais a humanidade vive e sobrevive na face da Terra. Agora, um outro subgênero do gênero narrativo é o tratado. O tratado já é mais complexo, não é? Ele é um estudo formal de caráter acadêmico, fundamentado e sistemático sobre determinado assunto científico. Pode ser religioso, pode ser filosófico, pode ser científico, não é? E ele é abrangente, ele é profundo, ele é mais extenso e apresenta uma teoria de forma fundamentada. E, portanto, ele é mais complexo e formal do que as ideias e reflexões que nós enfocamos há pouco sobre os ensaios. Não é? Desculpem. Os ensaios são mais
o desenvolvimento de um pensamento. Os tratados não, os tratados já são um desenvolvimento mais fundamentado, mais complexo, acerca de assuntos filosóficos, religiosos ou científicos. Dentro disso, nós vamos encontrar, na obra de Chico Xavier, um verdadeiro tratado sobre a vida espiritual, que é a obra de André Luiz, não é? A obra de André Luiz pode ser considerada um tratado sobre a vida espiritual, sobre a mediunidade, sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Ele é uma obra científica, porque ele vai nos trazer informações relevantes, das quais nós ainda não tínhamos notícia, não é? E que vão complementar outro tratado da mediunidade, que é o tratado exposto por Allan Kardec no livro dos Médiuns, que é o primeiro tratado da mediunidade, o primeiro livro científico da mediunidade na face da Terra, e que vai ser, portanto, desdobrado um século depois pela obra de André Luiz. Então nós temos os livros de André Luiz dentro dessa classificação, o subgênero literário do tratado. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Sexo e Destino e A Vida Continua. Cada um desses livros é considerado pelo próprio Emmanuel, pelo Neio Lúcio, nas mensagens que ele escreveu, eles dois escreveram na Fazenda Modelo, no culto do Evangelho no Lar, do Dr. Rômulo Joviano, mensagens essas que nós inserimos no livro Deus Conosco, são degraus que vão se somando uns aos outros para o esclarecimento da verdade. Emmanuel chega a dizer, estamos levantando o véu da verdade, estamos acordando as consciências adormecidas na face da terra, para que elas se imbuam da responsabilidade de viver, para que elas tomem, cada um de nós aqui na face da terra, se defronte com a própria realidade espiritual e assuma a sua responsabilidade de bem viver, cumprindo os próprios deveres, com responsabilidade, com seriedade, com dedicação. Não é? Por isso mesmo, a obra, uma atrás da outra, se encadeia, favorecendo o nosso entendimento. Não é? E mais especificamente, esses dois livros que vão tratar, né, sobre a evolução anímica e a mediunidade. Nós podemos classificar esses dois livros como tratados científicos sobre a evolução anímica e a mediunidade. O livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e o livro Mecanismos da Mediunidade. Este último, quase que nos mostrando modus operandi pelo qual a mediunidade se processa. São livros de fundamental importância para a nossa compreensão. Como nós vimos, então, até aqui, notem bem, todos esses subgêneros do gênero narrativo estão presentes na obra de Chico Xavier. Então, como dizia o nosso Martins Peralva, a obra de Chico Xavier é uma obra ciclópica. Ela engloba quase que todos os interesses da vida humana. E há também alguns outros subgêneros e classificações do gênero narrativo. Por exemplo, livros de bolso, frases curtas, mensagens curtas. Certas vezes, o Chico nos disse, na década de 90, Geraldinho, as pessoas não têm mais tempo. Então, nós precisamos publicar mensagens mais curtas, mais diretas, livros pequenos que elas coloquem nos bolsos, ou as senhoras dentro das bolsas, para que no momento da aflição elas tenham capacidade de abrir aquela página e se consolar. E aí surgiram livros como Companheiro, Amigo, Irmão, Paciência, Hoje, Fé, Apelos Cristãos, de Dr. Bezerra de Menezes, Aceitação e Vida, que nós publicamos de uma tia-avó, Margarida Soares, que escrevia através de Chico Xavier,
o livro Migalha de Amor, Migalha de Emmanuel, e mais recentemente o livro Iluminuras, também de Emmanuel. Os dicionários é um outro subgênero complementar, não é? Nós temos o Dicionário da Alma, Pérolas do Além e Pérolas de Sabedoria, os dois primeiros do Espírito de Emmanuel, o último, Pérolas de Sabedoria, publicado por nós, pelo Espírito de Neio Lúcio. E aqueles outros que são classificados como a entrevista oral, não é? Que Chico deu nas televisões, nos jornais, aos repórteres, aos jornalistas que o iam procurar, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. E aí vamos ver reportagens e mensagens de entrevistas, como nos livros O Consolador, Reportagens de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, Pinga Fogo, que foi o programa televisivo duas vezes, não é? Que aconteceu duas vezes durante o ano de 1972, na TV Tupi de São Paulo, o livro Luz Bendita, o livro Chico Xavier Pede Licença, o livro A Ponte, do jornalista Fernando Worme, do Rio Grande do Sul, também do jornalista Fernando Worme, Janela para a Vida. O doutor Elias Barbosa, que foi médico de Chico Xavier, publicou o livro Entrevistas, não é? Nós publicamos pela União Espírita Mineira, em 1992, o livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Nós temos aí um exemplar hoje. E um dos últimos livros publicados, ainda com Chico no corpo, o livro de entrevistas, publicado pelo Carlos Bacelli, colhendo anotações dos dizeres de Chico, que é o livro O Evangelho de Chico Xavier. Esse foi dos últimos livros a serem publicados. E há também as coletâneas, não é? Coletâneas como Palavras do Infinito, Novas Mensagens, de Humberto de Campos, Coletânea do Além, também de Humberto de Campos, nosso livro Falando a Terra, que são espíritos de outras nações que escreveram através de Chico Xavier, o livro Sementeira de Luz e Deus Conosco, que nós publicamos pela editora Vinha de Luz, da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, que são coletâneas de mensagens que Emmanuel e Neio Lúcio escreveram no culto do Evangelho no lar da Fazenda Modelo, onde Chico trabalhava, e 2 vezes por semana, durante 18 anos, ele frequentava o culto do lar da família do seu chefe, Dr. Rômulo. Em outros idiomas, o Chico vai psicografar 2 livros. Entre Irmãos de Outras Terras, foram as viagens missionárias que ele fez à Europa 2 vezes e aos Estados Unidos 2 vezes, e aqui na Europa e nos Estados Unidos recebeu mensagens de espíritos locais, não é? Espíritos dos diversos países pelos quais ele viajou. Especificamente o último, The Word of the Spirit, é um livro que ele psicografou totalmente em inglês. Pouca gente sabe disso. Foi publicado pela Biblioteca de Nova York no dia 17 de maio de 1966, cujo lançamento teve a presença do próprio Chico na Biblioteca de Nova York. Bom, como vocês viram, a grande parte da obra de Chico Xavier está dentro do gênero narrativo, né? O gênero épico e o gênero narrativo. Agora há uma outra parte, menor, embora, mas muito importante, que é dentro do gênero lírico. E dentro do gênero lírico, o próprio nome já diz, não é? É a lira da poesia, é o poema, é o sentimento, é a subjetividade, em que grandes poetas da lira portuguesa e brasileira vieram, pela mediunidade de Chico Xavier, se manifestar. A começar do primeiro livro, não é? O primeiro livro que ele publica, no dia 2 de junho de 1932, é o Parnaso de Além-Túmulo. Portanto, já dentro de outro gênero literário, gênero lírico. Nós temos também músicas que Chico recebe dentro do gênero lírico, as odes musicais. Ele vai psicografar
a letra de várias músicas, vai oferecer essa letra, escrita, todas elas pelo Espírito de Emmanuel, vai oferecer ao cantor Roberto Carlos, desculpem, vai oferecer a Roberto Carlos, e Roberto Carlos vai musicar essas letras, como a música Alma Gêmea, a música Companheiro, não é? A música O Homem, é uma ode escrita por Emmanuel e oferecida a Roberto Carlos por Chico Xavier. Né? Alguns hinos também ele vai psicografar. O hino A Prece, com letra do poeta português João de Deus. O hino Diretrizes, que é uma adaptação de um trecho do Espírito de Bezerra de Menezes. Não é? E ele vai colaborar também com outros hinos, hinos a Meimei, hino a Bezerra de Menezes, hino ao Espírito de Sheila, não é? Aos trabalhadores da verdade. E a grande obra lírica de Chico Xavier vai se centrar no soneto. Os sonetos que foram expressos em suas variadas formas, subformas, nos livros Parnaso de Além-Túmulo, Lira Imortal, Cartas do Evangelho, Cartilha do Bem, Volta Bocage, com o poeta Bocage, escrevendo através de Chico, Poetas Redivivos, que é o 100º livro da sua psicografia, Alta de Souza, uma poetisa do Rio Grande do Norte, que vai expor a sua verve maravilhosa, a verve poética através de Chico, e outra poetisa baiana, chamada Maria Dolores, também com a sua característica extraordinária, vai escrever também, através de Chico, vários poemas, a maioria deles centrados nesse livro Maria Dolores. Há também as antologias, que são as reuniões de temas, de poesias e poemas com temas específicos, não é? Então, Antologia dos Imortais, Antologia Mediúnica do Natal, que enfoca mensagens próprias para o Natal, Antologia da Espiritualidade, que fala da vida espiritual, o livro Mãe, dedicado, portanto, às mães, ao Dia das Mães, não é? Antologia da Criança, Antologia da Paz, Antologia da Caridade, Antologia da Juventude, Antologia da Amizade, da Esperança e do Caminho. Vejam como era a obra de Chico, ela é extraordinariamente grande, não é? Nós, para conhecermos tudo isso, vamos precisar muitas reencarnações. Tudo isso vertendo da vida espiritual ao nosso socorro. E há também o subgênero das trovas. As trovas que vão, principalmente, aqueles trovadores brasileiros, como Cornélio Pires e outros mais, não é? Escrever os livros Gotas de Luz, Trovadores do Além, O Espírito de Cornélio Pires, Trovas do Outro Mundo, Trovas do Mais Além, Conversa Firme, Coisas deste Mundo, não é? Baú de Casos, muito interessante, de Cornélio Pires. Esse nós publicamos, esses próximos aí, pela União Espírita Mineira na década de 80, o Chico nos deu os livros Roseiral de Luz, são trovadores diversos, né? Pétalas da Primavera, também, trovadores diversos. Fulgor no Entardecer, um livro de trovas dedicado à idade avançada, não é? Dedicado aos idosos. E há outros, como Trovas do Coração e Trovas da Vida. E, por fim, finalizando a nossa apresentação, nós vamos entrar no gênero dramático. Por quê? Porque o gênero dramático é aquele que vai trazer a representação do texto, não é? E, portanto, aí nós estamos falando de cinema, de teatro, de televisão, que foi influenciada pela obra de Chico Xavier, e nós tivemos várias obras de teatro baseadas na obra de Chico, como, por exemplo, o Teatro Além da Vida, que percorreu o Brasil inteiro, são milhares de apresentações no Brasil inteiro. As peças, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, que tem percorrido o Brasil todo, as peças de teatro, não é? E também
mais recentemente, os filmes, né? Nosso Lar foi um filme de grande sucesso, o próprio filme da vida de Chico, né? Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier foi outro filme enfocando a tarefa da consolação dele através da psicografia de entes queridos e outros mais. Dentro dessa classificação dramática também temos as elegias. As elegias que são aquele subgênero que vai tratar principalmente da morte, da tristeza, da desilusão, não é? E aí vamos ver os livros Cartas de uma Morta, da própria mãe de Chico Xavier, relatando a sua morte. O livro Voltei, do irmão Jacó, relatando, ele que era um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, e vai desencarnar e vai relatar a sua desencarnação. Jovens no Além, outro tipo, que foram os jovens que desencarnaram no incêndio em São Paulo, né? Crianças no Além, que enfoca a desencarnação de crianças. Augusto Vive, que é um jovem da Baixada Santista, que vai escrever vários livros através de Chico, situando a sua desencarnação e as suas lutas evolutivas. E este último, publicado por nós, Militares no Além, enfocando a tarefa dos militares brasileiros do século XIX e do início do século XX, já residentes no mundo espiritual. Nós não poderíamos deixar também de registrar a existência das sátiras, não é? Que são aquelas críticas mais propriamente dirigidas a uma técnica literária que vai mentalizar determinado tema, ridicularizando, né? Uma composição irônica contra alguma instituição ou contra costumes, ideias de época, vícios ou imperfeições humanas. Especialmente o espírito de Hilário Silva tem essa característica de se utilizar da sátira, quase que fazendo um mock da gente, não é? Da nossa vida diária. E aí vamos ter os livros A Vida Escreve, Almas em Desfile, Humorismo no Além, que já são trovadores que vão fazer sátira dos nossos vícios, das nossas imperfeições. E o livro de Augusto César, Falou e Disse. E temos também as tragédias, que aí já são os enfoques mais profundos, que dizem mais a respeito da dor, do sofrimento humano, não é? Das lutas evolutivas, e vão enfocar de forma mais profunda a questão da existência, não é? O ser, a dor, a existência, o desafio filosófico de viver. E aí vamos ver os livros Somos Seis, Enxugando Lágrimas, aquelas notícias de parentes que vinham escrever através do Chico nas reuniões comuns de sextas e sábados, né? Consolar pais e mães, falar da morte, dar suas notícias do além, a vida no além, né? Como os livros Viajores da Luz, Reencontros, Filhos Voltando, Feliz Regresso, Lealdade, não é? E também os livros infantis, aqueles dedicados à evangelização infantil, aqueles dedicados à mente infanto-juvenil, como, por exemplo, os livros de Neio Lúcio, os livros de Veneranda, e também de alguns outros autores, como O Caminho Oculto, Os Filhos do Grande Rei, Mensagens do Pequeno Morto, Histórias de Maricota, Jardim de Infância, Juca Lambisca, Timbolão, Tintino, O Espetáculo Continua, livros dedicados, portanto, à evangelização infantil. Mais recentemente, nós tivemos também a encenação, através dos audiobooks, de romances de Emmanuel, como, por exemplo, Há 2000 anos, 50 anos depois, Nosso Lar e Sexo e Destino, levados a efeito pela Legião da Boa Vontade no Brasil, e fizeram um trabalho magnífico de encenação. Você pode ouvir através do MP3 ou através do CD, você ouve e acompanha a encenação audível, né, desses romances todos.
Então, como vemos, a obra de Chico Xavier é uma obra ciclópica. Ela pode ser classificada em todos os gêneros e subgêneros da literatura e, portanto, são para a nossa própria evolução, para o nosso próprio esclarecimento, fontes inesgotáveis de paz e luz. Nós agradecemos o convite e rogamos a Deus que todos nós possamos conhecer, estudar e buscar esta fonte cristalina de esclarecimentos espirituais em favor de todos nós. Muito obrigado.